A consciência está se experienciando a si própria em mim, em você, na planta, no animal e na pedra. Só que temos um diferencial em cada gradação dessa, cada nível existencial, porque há o catalisador e o metabolizador. No homem se vê o catalisador, aquilo que captura a informação, nisso que a gente chama de quaternário, que seriam 4 níveis da consciência, ou na verdade da inconsciência, porque ainda não está pronto. Dizer que essas coisas catalisadoras são perfeitas é o mesmo que dizer que a inconsciência comanda a consciência. É o mesmo que dizer que o óculos é que vê pelo olho. É como dizer que o observado é que observa o observador. O metabolizador é a tríade. Tudo que está vindo dos catalisadores é metabolizado pela tríade. É ela que se favorece. Então, na verdade, o que está evoluindo é aquilo que já tem potencial de pronto. O resto é veículo, veicular. A gente tenta, com personalidade, copiar cópias para que se torne facsímile de uma realidade que não tangenciamos. Enquanto personalidade, também a gente se torna facsímile de outras personalidades que não são realidade. A gente repete conhecimentos, nunca somos empíricos, pragmáticos em nós mesmos. Dentro desse conhecimento há uma programática, algo que já está escrito. Para que os todos se tornem no final novamente tudo. Então não adianta ficar, com prosélitos de paz, padronizando as criaturas, apenas para moldar a imagem de um que não é todos, na aparência daquele, da forma que ele pensa e sente. Dizer que os catalisadores são o metabolizador ou idealizador, aquele que faz o cálculo final, o resultado, é como dizer que a NASA é o presidente Eisenhower. Eisenhower, o 34º presidente americano, em 1958 teve uma ideia: formar uma agência espacial para organizar os conhecimentos científicos referente ao espaço sideral. Só que o próprio Eisenhower copiou isso de um outro projeto russo de 1915, que era a NACA. Então, vejam que a própria hierarquia se autocopia. Ela se reinventa a partir de uma ideia prístima que já existia. Então não podemos dizermos que somos originais, que a própria divindade, o próprio idealizador, ele ao metabolizar, disso surge infinitas possibilidades. E o que falar de profundidade? Por que falam para a gente
nas filosofias, na ciência das idades, procurar a profundidade. Veja, se você entender um pouco de completude atômica, a parte científica mesmo desse conhecimento de estrutura de matéria, a parte estrutural, você ouvirá uma máxima muito interessante, que a pressão do núcleo do átomo gera muito mais movimentação eletromagnética do que a sua eletrosfera, a sua parte externa, periférica. Por quê? Porque o núcleo encerra uma poderosa energia que, por ser comprimida nesse sistema elástico dessa programática cósmica, quanto mais você comprime, mais aquela energia que foi feita para ser livre irá se expandir a hora que ela encontrar um duto, uma via. Então, por isso, nos convidam a procurar dentro, em profundidade. Isso tem tudo a ver com falar de átomos, ou na verdade de seus núcleos. Porque se você ver uma hélice girando, as pás das hélices sempre vão girar mais lentamente do que o eixo. Tire a hélice de vamos dizer, de um aparelho que use hélice. Observe o antes e o depois. Sem a hélice, você verá que o eixo ele tem muito mais liberdade, é muito menos massa. É a mesma coisa um planeta, um orbe. Ele é muito lento na periferia. Aqui nós levamos 24 horas. Agora, se você vai no núcleo da Terra, se conseguisse ver através da matéria, você verá que o núcleo ele está muito mais rápido, porque é menos distância para dar um giro e menos massa para empurrar a partir dali. No nosso interior é a mesma coisa, é o que nós devemos buscar, é o que está vibrando mais rápido, está abreviando chegadas, e a chegada é compreensão, é dentro do átomo, onde está toda a luz. A nossa luz está encerrada no núcleo de cada átomo, de qualquer veículo, de qualquer dimensão. E dimensões foram feitas apenas para dimensionar, medir frequências de cada parte daquela mônada. A mônada, ela, ao sair do absoluto, ela se torna uma. Mas veja, o que é o número 1? O número 1, a gente pode fonetizar ele e também grafar ele em diversas línguas. Mas, no final, o fundo de todas essas possibilidades, o 1 ainda é 1. Eu posso chamar o 1 de 1 no português, eu posso chamar o 1 de uno em espanhol, eu posso chamar o 1 de one em inglês, eu posso chamar o 1 de ein em alemão. Mas o 1 ainda é 1. E se vir uma criança e colorir o número 1, seja de qualquer nacionalidade, ela além de vai estar dando um nome modificado para uma coisa que é ela mesma, ela ainda vai estar dando um colorido. É isso que a gente faz com a personalidade. A gente dá nomes, encerra, voltando a dizer no exemplo da NASA. NASA é um projeto. NASA não é o Eisenhower, o idealizador. É algo para organizar. Então, para que serve a personalidade? É para organizar as ideias de mônada. Você imagina, para você entender o mundo da mônada, você está dentro de sua casa, de seu espaço, você tem 1000 exemplares de livros. Você leu todos, você tem tudo registrado como vrites em si, como arquivos de memória. Só que essas memórias se misturam, se perdem.
E tem algum parágrafo muito importante que você precisa agora. E você se esquece, perdido no meio daquele monte de literatura. O que você faz? Você cria uma agenda e organiza parágrafos mais importantes. É isso que somos. Então nós temos alguma importância. Tanto que nós estamos... Qual é os parágrafos que estão sendo lidos em nós? Os reinos. E é muito interessante que os 4 reinos, o mineral, o vegetal, o animal e o próprio hominal no hominal. E depois tem uma quinta coisa, o divinal, que eu chamo esses 2 últimos de hominália e divinália, para completar o que o cientista não... Né, é isso que nós estamos fazendo aqui, colaborar. É isso que pode, dentro desse limitado livre-arbítrio, e depois eu vou falar do livre-arbítrio, por que ele não pode ser em quaternário, é o que a gente pode fazer, organizar para a mônada, para poder levar. Nós somos funcionários. E o funcionário não pode, né, tomar conta das decisões da empresa. Então é o seguinte, se você acha que tem livre-arbítrio aqui, porque você pode falar o que quer, pensar o que quer, sentir o que quer, mas você não tem como escolher a consequência disso. A sua mônada vai ajustar a você. Então vai acontecer coisas contra a sua vontade para ajustar. E você vai dizer, Deus é perverso, né? Que é castigo de Deus, que é karma. E realmente é, mas não é. Porque é você mesmo, não é uma terceira coisa, não é uma terceira pessoa do singular, é você. Como aquele exemplo do 1. O 1, na manifestação, ele não se divide. O que acontece? Se ele não se divide, ele se multiplica. Essa é a verdade, gente. Nós somos eus, o 1, o primeiro, multiplicado e não dividido. Quem nos contou isso está nos enganando. E maquiavelicamente. Isso dá a impressão de dizer que dividimos, mesmo que seja um conhecimento das idades, eles vêm distorcer isso com divisão e não multiplicação, nos dá a ideia de separação. E não está nada separado, está tudo multiplicado. O 1 se tornou em 2, 3, 4, 5, mas todos são ele. Ah, mas daí é robotização da mônada. Ah, é padronização. Sim, é um padrão, é uma programática, já está prescrito, como o médico lhe prescreve exatamente o que você precisa. Ou você vai tomar um faixa preta com álcool, porque acha que isso vai potencializar. Esse é o erro humano, que é a liberdade que você não tem. Porque a sua mônada, o verdadeiro livre arbitrário, o que escolheu a receita certa para você e sabe o que você precisa. Por isso que todos os eventos que acontecem em sua vida, existência, vida, energia, vêm da vida consciência. Sempre terá o dedo do eu superior. Aí você acha que é alguma coisa inferior, é uma lei inferior, é o inferno, é uma macumba. E macumba nem essa é a etimologia, né? O pobre dos trocadores de macumba. Olho gordo, é isso e aquilo, e nunca é você mesmo, dentro dos resultados, dos resíduos, porque o que é o corpo físico? O corpo físico é o último dos detritos. Você lembra que eu falei que o átomo ele se agita e vai criando resíduos no espaço-tempo, na antimatéria, no Akasha. O Akasha é a única coisa que é desde o princípio. É a substância, que no final vira consubstação de todas as coisas, se tornando tudo um novamente. É ela que garante esse retorno a todo um novamente. Então, por que matéria é resíduo? Dentro desse agito do primeiro um que se multiplica no ele, por exemplo, se pegar seu braço agora, ele é 1. Se você pegar, ou fotografar, ou gravar ele em movimentos bruscos, você verá
cópias da mesma mão sem desmembrar dessa mão. Façam o teste. Vocês vão compreender o que eu estou falando. Todas as cópias são resíduos de uma coisa que jamais saiu dela mesma, dessa mão. Então, o que é necessário para formar tudo que existe? Primeiro, o Akasha, mãe. Ela se agita, seus átomos se agitam. De um átomo gera dois. Então, para você fazer o primeiro corpo da mônada, mental concreto, porque antes do mental concreto é tudo Akasha. É uma bolsa, um átomo, um útero. Né? O útero da manifestação, das matérias. E por que matéria é só o correto dizer que é do mental concreto para baixo? Eu vou explicar agora. A caixa permeia em tríplice Akasha, que seria o próprio, com esse nome, Anupadaka e Adi. Eles são uma coisa só, é como se fosse um grande átomo, núcleo, a capa energética do próprio átomo e a eletrosfera. 3 partes desse grande átomo cósmico, original, umbigo do universo. Para formar mental concreto, o que eu preciso? O mental concreto está ligado ao espírito do ar, Vayu. Eu preciso sempre para dar 7, porque a manifestação ela é trina em essência e sétipla em manifestação mesmo. Eu preciso de 4 partes, ou seja, que os livros não explicam, 4 partes são 4 átomos. 4 átomos criados pelo Akasha, do próprio mental concreto, e uma parte de cada. Eu preciso de uma parte de um átomo de astral, por isso que eles estão interligados, um átomo de etérico, por isso que pensamento e respirar está ligado, hoje, na manifestação física, na graduação que se formou, e também preciso de um átomo físico para dar alguma forma, coesão naquele corpo, senão ele seria um corpo como lá no Akasha que eu falei, que é o Akasha, onde está a mônada. É conhecimento disperso, é campo unificado, então está tudo espalhado. A mônada precisava se organizar e começa a criar matérias, 4 departamentos. O astral. Para se formar astral, ele precisa de 4 átomos de astral. Olha só como vai densificando. Ele precisa de 1 de mental concreto, 1 de etérico e 1 de físico. Mas isso aí antes mesmo de existir o físico. Isso é uma questão de estados. Não estamos falando ainda do físico, quando está se formando lá de cima para baixo. O etérico, ele precisa de 4 partes, 4 átomos de etérico. De onde é que veio isso? Como os 4 átomos de astral foi uma modificação do mental. Os 4 átomos primordiais do etérico foi uma modificação do etérico, do astral, perdão. Que solidificou mais, desfrequencializou, ele se torna. É que nem os elementos, não existe elementos, existe força elemental, alta e baixa. Baixa é quando ela está coesa. E alta é quando ela está gasosa, ou iridescente, que seja. Então esse etérico precisa de 4 átomos, que foram modificação do astral, e juntar o quê? 1 de astral, 1 de físico e 1 de mental. Aí que podemos dizer que tudo é mental. Ó. O átomo mental está em todas. A partir de que ele começou. Já tinha começado no Akasha, que é a mente divina, a mente cósmica. Físico. O que ele precisa? Ele precisa de 4 átomos físicos, 1 etérico, 1 astral e 1 mental. Essas são as correspondências atômicas de todos os planos. Então o mental permeia todos. Voltamos agora para a questão akáshica, que se desdobra nos espíritos dos elementos, ou aéteres, que são o quê? São encapsular, vamos dizer, isolar as ideias. Por isso que existe a manifestação. Isolar as ideias.
estava em potencial Prithvi, Apas, Tejas, Vayu e Akasha. Apesar que o Akasha é já o idealizador, por isso que ele está fora. Ele é um mantenedor. O que acontece? Para se criar Prithvi, do Akasha tem que vir 4 átomos de Prithvi, 1 de Apas, 1 de Tejas e 1 de Vayu. Depois, mais tarde, quando esse espírito toma, né, como nós somos um espírito que atrai átomos, reveste em matéria mental, astral, etérico e físico, a mais grossa, o último dos corpos para ver o último dos sóis. O que acontece? Ele solidificando, pegando a última casca, vira isso que você está vendo agora, que você está pisando em cima. Terra. Ou qualquer coisa sólida que dela venha. Por isso que você pegar a terra, se você a ferver em altas temperaturas, mais de 1000 graus, ela liquidifica, ela gaseifica e ela ilumina. Então está tudo dentro de tudo. Só que nessas transformações de ir descendo as graduações, desfrequencializando, formando outras coisas, formando resíduos, formou o resíduo e a coisa em si. Por exemplo, nosso corpo físico necessariamente tem que ter algo de etérico, algo de astral e algo de mental. Por quê? Porque o dia que ele completou a sua programática, aquilo que está escrito para ele fazer aquela função, ele tem que passar pelos estados da matéria. Se você comparar como é, por exemplo, a decomposição da matéria, ela volta para o mineral, ela liquidifica, ela vira fogo fato, que é o resultado da decomposição da matéria em metano. Até eu falei num vídeo lá, tem fotos comprovadas científicas. E também se gaseifica. Estão entendendo? Então tem que ter esses comandos. E aí que entra que eu não posso mexer nisso. Eu só posso escolher o que eu posso fazer dentro disso. Eu não posso modificar essa mecânica. Que daí seria arbitragem. Que é esses seres que pegam o Gupta Vidya, as escrituras sagradas cristãs, e a mutilam ou perdão, ou adicionam coisas a ermo que não faz parte da programática, daquilo que está prescrito que dá certo, que o médico receitou. E se você misturar coisas, como misturar álcool com, né, calmantes, você terá problemas, porque o calmante já faz sua parte muito bem. Ou então seria adequado então você só se deter a beberragem, né, e não misturar químicas. E essas misturas de químicas é que o absoluto, a partir da mônada manifestada, é o que ele não ousa, nem ele ousa escolher fazer diferente, porque ele é ciente. Então, pessoas, é muito interessante que um átomo, ele não se divide, ele se multiplica. Então é ele mesmo. Então a consciência está me experimentando. Você imagina assim: eu sou eu, encapsulei e tem um nome. Vamos chamar que o eu sou eu, lá fora é o que a gente encapsulou num nome chamado Deus. Tira o D, tira o S, é eu. Vai dar a mesma coisa, né? Vamos dizer que eu sou Deus, você é Deus, né? Se pense agora, medite agora. Diga a si mesmo. Você tem o quê? Tem estrutura óssea, tecidos musculares, você tem capilaridades, você tem veias, você tem uma pele que encapsula isso. E você dá um nome, rotula. O Alex, aqui presente. Dentro do meu espaço físico, eu tenho órgãos diferenciados com funções completamente diferenciadas. Salvo aqueles órgãos duplos, tipo pulmões e rins. Olhos. Mesmo assim, os olhos, né, tem a paralaxe, que se você tapa um, as coisas saem, focam, né, eles não estão trabalhando em conjunto. Os dois lados do cérebro também não, né, o emocional e o racional.
Vejam bem, você imagina um órgão, qualquer órgão, o fígado, quer dizer trabalhar sozinho, fora da programação, ou ele dizer que ele é ele, que ele não faz parte de mim. Com certeza ele se prejudicará e ele prejudicará todos os outros. Então não é vantagem, é muito melhor, não pode vencê-los, junte-se a eles. Cada átomo que forma cada órgão desse em conjunto é uma egrégora de uma inteligência. E todos estão a meu serviço. É isso que estamos fazendo aqui. Nós não estamos separados, nós estamos multiplicados. Toda a célula de qualquer órgão, de que depois ela vai se modificar em órgão em si, ela partiu de uma única célula, a dada pela mamãe, com a união do papai para já dar a polaridade, para convidar, multiplique-se, não divida-se. Estão entendendo? Então, se alguém, quando que é retirado desse jogo todo evolutivo, de toda essa mecânica que eu falei agora, quando você é tirado? Quando um fígado, em vez de bilis verde, que é a dissolve, querer coagular coisas com uma bilis negra. Nada de pejorativo com o negro, viu? Por ser mais denso. Faz todo o sistema, né? Todo o sistema desengringolar. Criando muitas vezes cristalizações dentro desse fígado, a ponto de virar uma cirrose ou câncer. Um desvio da fonte, células que, né? E o que acontece com células que se desviam da fonte? Se extirpa para não estragar todo o seio da fonte. Estão entendendo a importância da gente compreender isso e não ficar por palavras mortas? E falando em morte, né, esse catalisador quaternário, por que a gente teme muito? Né? Tem o símbolo do número 13, pega 1 mais 3, dá 4, demonstra que o número relacionado à morte está ligado às 4 coisas mortais, cada um com tempo de mortandade, né? De mortificação, dissolução, dentro do eterno solve coagula de Baphomet, né? Temp op Ab, o pai do templo, Eliphas Levi nos explicou muito bem isso. Porque é o único lugar que se dissolve, porque a partir da tríade, como ela é sétupla, mas trina em essência, é o único lugar que você não morre. Você nasceu uma única vez e não morre nenhuma. Mas como está muito distante em frequência, é o desconhecido para você. Então você teme, como será eu no nada? É o tudo nada, não é nada, não existe espaço vazio. E essa consciência, essa que ela que é a que dá o comando, que escolhe tudo, ela permeia tudo. E ela tem que permear tudo para puxar você. Puxar a informação, na verdade, que você tem, não você. Você fica para trás, como resíduos. É como a manifestação, foi um resíduo, um detrito. Né? Isso é o próprio JHS fala em suas daranas. Então é muito interessante que essa compreensão vibializa a chegada à consciência novamente. Você fazer esse trajeto é só o que você está fazendo aqui, observar, se tornar de observado, observador disso, para vibializar a possibilidade de você voltar agora consciente, sabendo o que você mesmo é, o que você não, o que você é. Está entendendo? Então, o que nós podemos falar mais aqui? Tudo está experienciando a tudo. Então eu não posso ver o outro como sendo o outro. É eu, é uma versão daquele um que se multiplicou, não se dividiu. Ele não está dividido de mim. Só que eu sou o fígado. Ou, melhor, uma célula de um fígado. Tem milhares que vão combinar comigo que são fígados, são processadores, metabolizadores, de baixo. Então são a turma, é a egrégora, a turma
a minha gangue, a minha turminha de células de fígado. São as pessoas que eu conheço. Vai ter gente que vai ser pulmão, vai respirar, vai trazer conhecimento. Vai ser uns que vão ser coração, aqueles força motriz que movimenta as nações. Alguns vão ser pernas, vão segurar todo o peso do mundo, suportar. E alguns vão ser cabeça, são aqueles que ligam todo o tronco desse sistema ao tudo. Estão entendendo? O um em todos, todos em um. Esse é o objetivo, único e irrefutável. Paz reverencial a todos, meus amados.